Olá, eu sou o professor Rogério. Então, na semana passada, nós estudamos um pouquinho aqui, né, como é que foi os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Então, como é que a Europa, a Ásia e a América estavam organizadas no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os efeitos, da crise de 29 para a política mundial. E hoje, né, nós vamos concentrar o nosso olhar para os conflitos. Então, como é que foram os conflitos das superpotências, né, durante, assim, o período que foi denominado como Segunda Guerra? Bem, então, é um período bem emblemático da história da humanidade, né? Então, é um período onde muitas transformações vão ocorrer na história mundial e, principalmente, surgindo novas potências. Mas, antes disso, nós sempre devemos levar em consideração que foi um período de uma mortalidade muito exacerbada, né? Houve a morte de muitas pessoas e essas mortes, né, elas foram ocasionadas por conta, né, que quando nós pensamos em Primeira Guerra Mundial, então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi, né, ela teve o seu início dos modos, né, de combate que eram realizados no século XIX e com o advento, né, das mais poderosas armas, vai evoluindo também o poder bélico dessas nações. A Segunda Guerra Mundial ela já começa com um poderio armamentista muito alto. Então, a quantidade de mortos foi muito além do que os números oficiais colocam para nós. E a gente vai falar desses conflitos e uma forma de refletir sobre a necessidade de todas essas mortes. Bem, então, o início do conflito, então ele se deu em 1º de setembro de 39. Então, a Alemanha e a Eslováquia, que na época era um estado fantoche alemão, atacaram a Polônia e em setembro daquele ano a França e o Reino Unido, seguindo totalmente por todos os domínios independentes da comunidade britânica, a Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, a África do Sul, declararam guerras à Alemanha, mas mas proveram antes, proveram pouco apoio à Polônia. Então, exceto por um pequeno destaque, por um pequeno ataque francês a Sarre, então o Reino Unido e a França também iniciaram o bloqueio naval à Alemanha no dia 3 de setembro de 1939. Então, que tinha como objetivo danificar a economia do país e seus esforços na guerra. Então, a tentativa da França e da Alemanha, da Inglaterra, era de uma certa forma ou de outra, né, prejudicar a economia e a circulação de mercadorias na Alemanha, só que isso não vai ter o efeito desejado, e isso vai levar ao aumento do conflito. Bem, então, em 17 de setembro, após a assinatura do Pacto de Molotov, e Ribbentrop, os soviéticos também invadiram a Polônia. O território polonês foi, então, dividido entre a Alemanha e a União Soviética, além da Lituânia e da Eslováquia também terem recebido pequenas partes, desse território. Então, da Polônia em 1939 a 45. Então, os poloneses não se renderam e estabeleceram um Estado secreto polaco e uma sede subterrânea para o seu exército, além de continuarem lutando junto com os aliados em todas as frentes da batalha fora do seu país. Cerca de 100 mil militares poloneses foram evacuados para a Romênia, o país do Báltico. Muitos desses soldados lutaram mais tarde contra os alemães em toda a frente da guerra, em todas as frentes da guerra. Então, decifradores poloneses e dos enigmas também foram evacuados para a França. Então, durante esse tempo, o Japão lançou o seu primeiro ataque a Shangashi, então uma cidade chinesa importante e estratégica, mas as forças japonesas foram repelidas no final de setembro daquele mesmo ano. Então, ali já estava se desenhando, a formação e principalmente a organização de como seria essa batalha em vários frontes. Então, após a invasão da Polônia e o Tratado Germano-Soviético sob o controle da Lituânia, a União Soviética forçou os países bálticos a permitir a permanência das tropas soviéticas em seus territórios sob o Pacto de Assistência Mútua. Então, a Finlândia rejeitou as demandas do território, de forma e foi invadida pela União Soviética em novembro de 1939. O conflito ele foi resultante e terminou em março de 1940
com a concessão dos finlandeses, né, à União Soviética. Então, a União Soviética vai ocupar a Finlândia. E a França e o Reino Unido, ao considerarem o ataque soviético sobre a Finlândia como o equivalente a entrar na guerra do lado dos alemães, e reagiram à invasão soviética apoiando a expulsão dos soviéticos da Liga das Nações. Então, nesse momento, a União Soviética ela estava interessada em defender seus interesses ali na região dos Balcãs e também no norte da Europa. E isso, né, vai, né, fazer nesse primeiro momento que a União Soviética não se preocupasse com a Alemanha, e também isso dando a entender que a União Soviética estava do lado dos alemães, mas na verdade ela estava preocupada com seus próprios interesses. Bem, então a Europa Ocidental, as tropas britânicas chegaram ao continente, mas em uma face apelidada por Pony Wall, então a guerra de mentira. Então, pelos britânicos, a guerra sentada pelos alemães. Então, nenhum dos dois lados lançaram grandes operações contra o outro até abril de 1940. Então, até 1940, né, então, até abril de 1940, foi uma tentativa, né, de negociações entre ingleses e alemães, fato que essas negociações não deram fruto, e nesse sentido vai iniciar a guerra em abril de 1940. Bem, então a União Soviética e a Alemanha entraram em um acordo comercial em fevereiro de 1940, nos termos do qual os soviéticos receberam equipamentos militares e industrial alemão, em troca do fornecimento de matéria-prima para a Alemanha para ajudar a contornar o bloqueio aliado. Então, nesse primeiro momento, os interesses entre esses países eram de ajuda mútua, mas que nós vamos ver que depois vai mudar esse contexto. Bem, então, em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega para garantir o embarque de minério de ferro da Suécia, que era aliado, né, que estava prestes a se romper. A Dinamarca imediatamente rendeu-se e, apesar do apoio dos aliados, a Noruega foi conquistada dentro de 2 meses, e em maio de 1940, o Reino Unido invadiu a Islândia para antecipar uma possível invasão alemã da ilha. Então, no caso, o descontentamento britânico sobre a companhia, né, sobre a campanha da Noruega, levou à substituição do primeiro-ministro, né, o Neville, né, por o Winston Churchill, né, no caso de 10 de maio de 1940. Então, aí é que surge uma figura emblemática na Segunda Guerra Mundial, que foi o Winston Churchill, né, que vai começar a liderar a Inglaterra durante o conflito. Bem, então em 1940 a Alemanha ela invade a França. Então, no caso, o avanço alemão, né, dentro do fronte ocidental. Então, a Alemanha ela invadiu a França, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo no dia 10 de maio de 1940. Então, os Países Baixos e a Bélgica foram invadidos através da tática de Blitzkrieg, então, em poucos dias e semanas, respectivamente. Então, a linha fortificada francesa, conhecida como a linha de Maginot, então, e as forças aliadas da Bélgica foram contornadas por um movimento de flanco através da região assim densamente arborizada dos Andes, então considerada erroneamente pelos planejadores franceses como uma barreira natural impenetrável, né, contra os veículos blindados. Bem, então, nesse caso, né, eles pensaram que a Alemanha iria invadir a França do mesmo modelo que foi na Primeira Guerra Mundial, usando a Bélgica, né, como, né, um ponto de partida. Na verdade, os alemães vão usar um território que os franceses não esperavam. E essa foto foi tirada, né, pelo Hitler no momento que ele adentrou a Paris em 1940. E isso, né, fazendo com que a França fosse invadida pelos alemães, né, e controlada pelo Hitler. Então, as tropas britânicas foram forçadas a evacuar o continente, né, do Kerch, e abandonando seus equipamentos pesados no início de junho daquele ano. E em 10 de junho, a Itália invadiu a França, declarando guerra aos governos franceses do Reino Unido. 12 dias depois, os franceses se renderam e o território do seu país logo foi dividido em zonas de ocupação alemã e italiana, além da criação do Estado fantoche,
né, colaboracionista, né, alemão desocupado chamado França de 20. Então, em 3 de junho, os britânicos atacaram o fronte francês na Argélia para evitar a sua eventual tomada pela Alemanha. Né? Então, no caso, a intervenção, né, das colônias na África por conta dos ingleses impedindo que os alemães invadissem. Então, em junho daquele ano, então, durante os últimos dias da batalha na França, a União Soviética anexou o estado da Letônia, da Letônia e da Lituânia. E em seguida conquistou, né, a disputa da região da Romênia, né, da Bessarabia. Então, enquanto isso, a aproximação política da cooperação econômica nazi-soviética gradualmente se paralisava e ambos os estados começaram o preparativo para a guerra. Então, nesse contexto, né, dentro dessa invasão e da expansão do Estado nazista, os russos perceberam que, né, a Alemanha iniciaria a se tornar uma ameaça. Então, com isso, foi paralisando essa ajuda mútua entre eles. Bem, então, com a França neutralizada, a Alemanha começou a campanha de supremacia sobre o Reino Unido. Então, a Grã-Bretanha para se preparar para a invasão. Então, a campanha fracassou e os planos de invasão foram cancelados até setembro. Usando o porto francês recém-capturado, né, a marinha alemã obteve o sucesso contra a melhor preparada marinha real, usando o U-boats contra os navios britânicos no Atlântico. Então, a Itália, por outro lado, começou a ocupar o Mediterrâneo com o início do cerco a Malta em junho e a conquista da Somalilândia britânica em agosto e em a incursão ao Egito, que então era administrado pelos britânicos. E em setembro de 1940, o Japão aumentou o bloqueio contra a China e em setembro, ao capturar várias bases no norte do agora isolado Indochina francesa. Então, no caso, o Japão inicia-se também a sua tentativa expansionista na Ásia, e isso vai promover muitos levantes contra essa iniciativa. Bem, então, durante esse período, o neutro Estados Unidos tomou medidas para ajudar a China e os aliados ocidentais. Em novembro de 1939, a lei de neutralidade norte-americana foi alterada para permitir a compra do chamado cash and carry, então o dinheiro de transporte, por parte dos aliados. Então, em 1940, após a captura da Alemanha de Paris, o tamanho da marinha americana aumentou significativamente depois da incursão japonesa em Indochina. Então, o país esbarrou, né? Então, embargou o ferro e o aço e as peças mecânicas contra o Japão. Então, em setembro, os Estados Unidos concordaram ainda em comercializar, né, em comércio, né, de destroyers estadunidenses para a base britânicas. Ainda assim, a grande maioria do público norte-americano continuou a se opor a qualquer intervenção direta ao conflito dos Estados Unidos em 41. Então, no caso, a opinião pública americana estava mais preocupada com os Estados Unidos solucionar assim os problemas gerados pela crise de 29 do que realmente participar da Segunda Guerra, que para eles nesse momento não era tão importante. Bem, então, no final de setembro de 1940, o Pacto da Tripartia unia o Império Japonês, a Itália fascista e a Alemanha nazista para formalizar as potências do eixo. Esse pacto estipulou que qualquer país, com exceção à União Soviética, que atacasse qualquer uma das potências do eixo, seria forçado a ir para a guerra contra os três, né, em conjunto. Então, durante esse período, os Estados Unidos continuaram a apoiar o Reino Unido e a China, introduzindo a política, de Land-Lease, no caso, que autorizava o fornecimento de material a outros itens aos aliados e criava uma zona de segurança que abrangia cerca de metade do Oceano Atlântico, onde a Marinha Americana protegia os comboios britânicos. Como resultado, a Alemanha e os Estados Unidos viraram-se envolvidos em uma sustentada guerra naval no Atlântico Norte e Central. Em outubro de 1941, apesar dos Estados Unidos terem se mantido oficialmente neutros, então os Estados Unidos, de uma certa forma ou de outra, ela já estava participando da guerra. O que os Estados Unidos precisava era convencer a opinião pública, os políticos, os senadores e os deputados,
que era inevitável e era para o bem dos Estados Unidos que ele se envolvesse no segundo conflito. E os Estados Unidos, dentro desse contexto, ele vai tentar, né, lutar do lado dos ingleses, né, para barrar o avanço, né, dos nazistas no Atlântico, uma forma também de se autopreservar. Isso é um pacto importante que nós devemos levar em consideração. Bem, então o eixo expandiu-se em novembro de 1940, quando a Hungria e a Eslováquia e a Romênia aderiram ao pacto da tripartite. Então, a Romênia faria uma grande contribuição para a guerra do eixo contra a União Soviética, parcialmente recapturar o território cedido à União Soviética e, em parte, para prosseguir o desejo do seu líder, né, o Ion Antonescu, né, de combater o comunismo. Em outubro de 1940, a Itália invadiu a Grécia, mas em poucos dias foi repelida pela força de voltar para a Albânia, onde o impasse logo ocorreu. E em setembro de 1940, as forças britânicas, né, da Commonwealth, né, então começaram a contraofensiva contra as forças italianas no Egito e na África Oriental Italiana. Então, com isso, o combate vai começar a ficar cada vez maior. Então, no início de 1941, depois das forças italianas terem sido afastadas de volta para a Líbia, né, pelo Churchill, ordenou a expedição das tropas da África para reforçar os gregos. Então, a Marinha Real Italiana também sofreu derrotas significativas quando a Marinha Real colocou 3 dos seus navios de guerra fora de ação depois de um ataque de Tarento, né, e enquanto vários outros de seus navios de guerra foram neutralizados na Batalha de Cabo Matapão. Né? Então, a batalha marítima no oceano, né, no mar Mediterrâneo, também vai se intensificar, e isso, né, vai levar a um combate franco. Bem, então os alemães logo interviriam para ajudar a Itália, e o Hitler enviou a força alemã para a Líbia em fevereiro, e até, né, o final de março eles lançaram uma ofensiva contra a enfraquecida força, né, britânica. Em menos de um mês, a força britânica foram empurradas de volta para o Egito, com a exceção dos sitiados do porto, né, Tobruk. Então, no caso, a comunidade britânica tentou desalojar as forças do eixo em maio e novamente em junho, mas falhou em ambas as ocasiões. No início de abril, após a assinatura da Bulgária ao Pacto da Tripartite, os alemães fizeram a intervenção nos Balcãs e invadiu a Grécia e a Iugoslávia, na sequência de um golpe, né, contra o governo vigente. Então, nesse episódio, os alemães também fizeram um rápido progresso que acabaram forçando os aliados a evacuar depois que a Alemanha conquistou a ilha grega de Creta, né, no final de maio daquele mesmo ano. Então, no caso, os alemães estavam ganhando espaço e isso era uma preocupação significativa, né, para os aliados. Bem, então os aliados tiveram algum sucesso durante este tempo no Oriente Médio. As forças, né, inglesas primeiro anularam o golpe de Estado no Iraque, que tinha sido apoiado por aviões alemães a partir da base dentro da Síria, controlada pela França de Vichy. Então, no caso, então, com a ajuda da França Livre, invadiram a Síria e o Líbano para evitar mais ocorrências. Então, no Atlântico, os britânicos conquistaram um impulso moral público muito necessário ao afundar um emblemático encouraçado alemão, Bismarck. Talvez ainda mais importante foi a bem-sucedida resistência da Força Aérea Real durante a Batalha da Grã-Bretanha ao ataque, né, da Luftwaffe, no caso da Alemanha, sendo que a campanha do bombardeiro alemão, em grande parte, acabou, né, em maio de 1941. Então, no caso, a Alemanha começa a bombardear a Inglaterra, né, e com isso a aeronáutica real consegue, né, algumas vitórias, e isso é um ponto também importante para dar moral para esses soldados que vão ter que lutar ainda mais contra os alemães. Bem, então, na Ásia, apesar de várias ofensivas de ambos os lados, a guerra entre a China e o Japão foi paralisada em 1940, com o objetivo de aumentar a pressão sobre a China ao bloqueio de rotas
de abastecimento para as forças japonesas terem uma melhor posição em caso de uma guerra com as potências ocidentais. Então, o Japão tomou o controle militar do sul da Indochina e, em agosto daquele ano, os comunistas chineses lançaram uma ofensiva na China Central. Em retaliação, o Japão instituiu medidas duras à política dos três tudos em áreas ocupadas para reduzir os recursos humanos e materiais comunistas. Então, a contínua antipatia, né, antipatia entre as forças comunistas e nacionalistas chineses culminaram em um confronto armado em janeiro de 1941, efetivamente terminando com a cooperação entre os dois grupos. Então, quando nós vamos estudar a Revolução Chinesa, nós vamos ver que os chineses, nesse momento, entre as duas guerras, eles estavam buscando resolver problemas internos, que era a questão da tentativa de um golpe, né, formando a República Popular da China. Mas, né, com um inimigo comum que era o Japão, esses dois grupos se uniram. Só em 41, por conta de vários impasses, haverá uma cisão novamente desses dois grupos. Bem, então, contra a situação na Europa e na Ásia relativamente estável, a Alemanha, o Japão e a União Soviética fizeram preparativos. Então, com os soviéticos desconfiados, né, das crescentes tensões com a Alemanha e o planejamento japonês para tirar proveito da guerra na Europa, aproveitando uma possessão europeia ricas em recursos no sudeste da Ásia, as duas potências assinaram um pacto de neutralidade, o nipônico soviético, em abril de 1941. Em contraste, os alemães estavam constantemente fazendo preparativos para o ataque à União Soviética, com suas forças que acumulando, né, na fronteira soviética. Então, aí inicia-se um dos pontos primordiais da guerra, que a Alemanha ela rompe o tratado e inicia um confronto contra a União Soviética, que vai, né, resultar em alguns dos combates mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, a guerra ela se torna global. Então, ela vai tomar rumos globais, ela vai partir para a maior parte de todos os continentes. Então, em junho, no dia 22 de junho de 1941, a Alemanha, juntamente com outros membros europeus do eixo, a Finlândia invadiu a União Soviética, a chamada Operação Barbosa. Então, os principais alvos dessa ofensiva, né, surpresa, foram as regiões do Mar Báltico, Moscou e a Ucrânia, com o objetivo final de acabar com a campanha em 1941, perto da linha de, né, Arkhangel e Astrakhan, né, na linha AA. Então, que ligava os mares Cáspio e o Branco. O objetivo de Hitler era eliminar a União Soviética como uma potência militar e exterminar o comunismo, né, gerar o que eles chamavam de espaço vital, através da remoção da população nativa e garantir o acesso aos recursos estratégicos necessários para derrotar os rivais restantes da Alemanha. Então, nesse caso, né, a Alemanha ela vai iniciar essa Operação Barbosa, que é uma tentativa de expandir o seu território para o Oriente e principalmente conseguir ali recursos, né, para manter-se na guerra, né, porque a Alemanha ela já estava sofrendo muito com o desabastecimento de matéria-prima e com isso a produção bélica. Bem, então, embora o Exército Vermelho tivesse se preparado para contra-ofensiva estratégica, né, antes da guerra, a Barbosa forçou o Comando Supremo Soviético a adotar uma defesa estratégica. Então, durante o verão, o eixo conquistou parte significativa do território soviético, causando um imenso prejuízo tanto material quanto de vidas. No primeiro mês do ataque alemão, dezenas de combatentes soviéticos, principalmente o general, né, Pavlov, tornou-se bodes expiatórios, né, dos fracassos. Então, ele teria sido preso e executado, e em meados de agosto daquele ano, no entanto, o alto comandante do exército alemão decidiu suspender a ofensiva de um já consideravelmente empobrecido grupo do exército do centro ofensivo, né, no caso, no centro, né, que desvia do segundo exército de Panzer,
né, para reforçar as tropas que avançavam em direção à região central da Ucrânia e a Leningrado, que foi uma das batalhas mais significativas. Então, a ofensiva a Kiev teve um sucesso esmagador, resultando no cerco da eliminação de 4 exércitos soviéticos, além de tornar possível o avanço da Crimeia e no industrialmente desenvolvido leste ucraniano, né, na primeira batalha de Kharkovia. Então, no caso, né, a intenção dos nazistas era invadir a parte industrial da Ucrânia para assim conseguir se manter no conflito, desviando sua produção industrial para a Alemanha, assim aumentando a sua área vital. Bem, então o desvio de 3/4, né, das tropas do eixo e da maioria de suas forças aéreas da França para o Mediterrâneo Central, para a frente oriental, levou o Reino Unido a reconsiderar a sua grande estratégia. E em julho, o Reino Unido e a União Soviética formaram uma aliança militar contra a Alemanha. Os britânicos e os soviéticos invadiram o Irã para garantir o corredor persa e os campos de petróleos iranianos. E em agosto, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram em conjunto uma carta do Atlântico. Então, em outubro, quando o objetivo operacionais do eixo na Ucrânia e a região dos Bálticos, né, dos Balcãs, foram alcançados, sendo que apenas o cerco a Leningrado, né, e a Sebastopol ainda continuavam. Uma grande ofensiva contra Moscou havia sido renovada. Após 2 meses de intenso combate, o exército alemão quase extinguiu, né, atingiu os subúrbios da capital soviética, onde as tropas esgotadas foram forçadas a suspender a sua ofensiva. Grandes ganhos territoriais foram conquistados pelas forças do eixo, mas sua campanha não tinha atingido seu objetivo principal. 2 cidades importantes permaneceram nas mãos da União Soviética e a capacidade de resistência dos soviéticos não foram eliminadas, e a União Soviética manteve parte considerável do seu território militar. A fase, né, de Blitzkrieg, que da guerra na Europa havia terminado. Então, no caso, a União Soviética ainda era um ponto de resistência significativo, também que os alemães não consideravam no primeiro momento, que a União Soviética iria ter tanto tempo e tanta força para resistir à invasão alemã. Bem, então, no início de dezembro, as reservas recém-mobilizadas permitiram que os soviéticos atingissem a equivalência numérica com as tropas do eixo, isto assim com dados da inteligência que estabeleceram um número mínimo de tropas soviéticas no Oriente. Então, o suficiente para impedir qualquer ataque do exército, né, Gangdong, né, no caso dos japoneses, permitindo aos soviéticos começar uma grande contraofensiva que teve início em 5 de dezembro, né, em 1.000 quilômetros de frente oriental, e que empurrou as tropas alemãs, né, de 100 a 250 quilômetros para o oeste. Bem, então, o sucesso alemão na Europa incentivou o Japão a aumentar a pressão sobre os governos europeus do Sudeste Asiático. Então, o governo holandês concordou em fornecer suprimentos de petróleo ao Japão a partir das Índias Orientais holandesas e recusando-se a entregar o controle político das suas colônias. Então, a França de Vichy, então, por um outro lado, concordou com a ocupação japonesa na Indochina chinesa, na Indochina francesa, e em junho de 1941, os Estados Unidos e o Reino Unido e outros governos ocidentais reagiram à invasão da Indochina com o congelamento de bens japoneses, enquanto os Estados Unidos, que forneciam 80% do petróleo do Japão, respondeu aplicando um embargo de petróleo, né, completo ao país. Isso significava que o Japão foi forçado a escolher entre abandonar as suas ambições na Ásia ou prosseguimento na guerra contra a China, ao perder os recursos naturais que precisava. Então, no caso, os militares japoneses não consideravam a primeira opção e muitos oficiais consideravam o embargo do petróleo como uma declaração tática de guerra dos Estados Unidos ao Japão, iniciando assim um aumento, né, da pressão dos comandantes japoneses às forças
americanas no Oceano Pacífico. Bem, então, no caso, o Império Japonês planejava aproveitar rapidamente as colônias europeias na Ásia para criar um perímetro defensivo para todo o oceano, para o Pacífico Central. Os japoneses, então, seriam livres para explorar os recursos do sudoeste asiático, enquanto esgotariam já as suas sobrecarregadas aliadas, assim, aliados, lutando uma guerra defensiva. Então, para evitar a intervenção americana nesse perímetro de segurança, foi planejado a neutralização da frota do Pacífico dos Estados Unidos. E em 7 de dezembro e 8 de dezembro, no fuso horário asiático de 1941, o Império Japonês atacou os domínios britânicos e norte-americanos com uma ofensiva quase simultânea contra o sudeste da Ásia e o Pacífico Central. Esta incluindo um ataque contra a frota americana em Pearl Harbor, né? Então, os desembarques na Tailândia e na Malásia e a batalha, né, de Hong Kong. Então, no caso, os japoneses vão tentar neutralizar as forças ocidentais ali na região do Pacífico Central e no Pacífico Sul. Fato que vai colocar os Estados Unidos diretamente na guerra. Então, os Estados Unidos, que estava assim, ainda com uma postura neutra, nesse momento os Estados Unidos entram para o conflito. É tudo que o exército americano queria. Então, no caso, né, aquela velha questão, não me chame para o baile, porque se me chamar para o baile, eu vou dançar mais do que você. Então, esse é um ponto essencial. Então, os Estados Unidos precisava desse convite, e os japoneses o deram. Bem, então, este ataque levaram os Estados Unidos, o Reino Unido, a China, a Austrália e vários outros países a emitir uma declaração de guerra formal contra o Japão. Então, no caso, né, então, o que nós chamamos de teatro das operações do Pacífico, enquanto a União Soviética, que estava fortemente envolvida com as grandes hostilidades dos países europeus do eixo, preferiu manter um acordo de neutralidade com o Japão. A Alemanha e as outras potências do eixo responderam a declarar guerra contra os Estados Unidos, e em janeiro os 4 grandes Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e a China, e outros 22 governos menores e exilados emitiram a Declaração das Nações Unidas, ratificando assim a Carta do Atlântico, e tendo a obrigação de não assinar a paz, né, em separado com qualquer uma das potências do eixo. E em 1941, Stalin pediu, né, persistentemente a Churchill e a Roosevelt para abrir a segunda frente de batalha na França. Então, no caso, a frente oriental tornou-se o grande teatro da guerra na Europa, e os muitos milhões de vítimas soviéticas minimizaram as poucas centenas de milhares de mortes dos aliados ocidentais. Então, Churchill e Roosevelt disseram que precisavam de mais tempo para a preparação, o que levou reclamações de que eles paralisavam, né, que eles paralisaram-se, né, para salvar vidas ocidentais à custa de vidas soviéticas. Então, no caso, começa a ter esse jogo de interesses. Então, no caso, a União Soviética começa a culpar, né, o fronte ocidental na questão, né, de que as mortes provocadas pelo embargo, né, ali dos alemães foram culpa dos países ocidentais de uma certa forma ou de outra. Não se preocuparem com esses problemas da União Soviética. Então, enquanto isso, até o fim de abril de 1942, o Japão e seus aliados na Tailândia quase conquistaram o total da Birmânia, da Malásia e da Índia Oriental Holandesa, Singapura e Rabaul, né? Estão causando fortes perdas para as tropas aliadas e conquistando um grande número de prisioneiros. Apesar da resistência persistente do corregedor, as Filipinas foram capturadas em maio de 42, forçando o governo, né, das Filipinas ao exílio. Então, as forças japonesas também alcançaram a vitória naval no Mar da China, né, meridional, Mar de Java e o Oceano Índico, além de bombardearem a base naval de Darwin, na Austrália. Então, o único sucesso real, né, dos aliados contra os japoneses foi uma vitória chinesa em Shangashi, no início de janeiro de 42. Então, essas vitórias fáceis sobre os adversários despreparados deixaram o Japão confiante, além de sobrecarregados.
Então, o Japão, ele começa a espalhar os seus frontes. E isso vai fazer com que o Japão ele tivesse que se preocupar com vários locais ao mesmo tempo. E isso, de uma certa forma ou de outra, vai prejudicar, né, a forma como o Japão vai combater na guerra. Bem, então a Alemanha também manteve a iniciativa, explorando as duvidosas decisões do Comando Naval americano. Então a Marinha Americana devastou os navios aliados, né? Então a Marinha Alemã ela vai devastar os navios aliados ao longo da costa americana do Atlântico. Então o ataque na América durante a Segunda Guerra Mundial, apesar das perdas consideráveis, os membros europeus do eixo pararam a grande ofensiva contra os soviéticos na Europa Central e no sul da Rússia, mantendo os ganhos territoriais que haviam alcançado durante o ano anterior. No norte da África, os alemães lançaram uma ofensiva em janeiro, empurrando os britânicos de volta às suas posições da linha de Gazala, no início de fevereiro, o que foi seguido por uma calmaria temporária nos combates que a Alemanha usou para preparar a sua próxima ofensiva militar. Então, a Alemanha ela vinha ganhando posições cada vez mais rápido, e isso, né, vai, de uma certa forma ou de outra, né, levar os alemães a diminuírem o ritmo. Isso para ganhar força para conseguir um impulso maior. Então, nesse momento é que o eixo ele entra em crise. Então, o eixo ele começa a ter as suas primeiras derrotas. Então, no início de maio de 1942, o Japão iniciou a operação para capturar, né, o porto Moorhardt, então, através do desembarque militares e assim cortar as comunicações das ilhas de abastecimento entre Estados Unidos e a Austrália. Então, os aliados, no entanto, impediram a invasão interceptar a derrota das forças navais japonesas, né, da Batalha do Mar de Coral. Então, o próximo plano japonês, motivado pelo ataque, né, de Doritin, então, era conquistar o Alto Maidan. Então, no caso, atrair a companhia americana, né, atraindo a companhia norte-americana para a batalha a serem eliminadas. Então, como uma distração do governo japonês, também enviou forças para ocupar a ilha de Aleutas, né, e no Alasca. Então, no início de junho, o Império Japonês colocou sua operação em ação, mas os norte-americanos, porém terem decifrado o código naval japonês no final de maio, estava plenamente consciente desses planos e as disposições das forças usaram para o conhecimento para alcançar a vitória decisiva em Midway, né, no caso, sobre a Marinha Imperial Japonesa. Então, no caso, o Japão ele tinha essa intenção, mas, né, por conta de um erro de comunicação, os americanos conseguiram interceptar, né, esses códigos. E isso vai fazer com que os americanos tivessem uma vantagem dentro dessa batalha. Então, com a sua capacidade de ação agressiva consideravelmente diminuída após a Batalha de Manduei, então o Japão optou por se concentrar em uma tentativa tardia de capturar o porto Morasby. Então, por uma campanha terrestre, né, no território de Papua. Então, os americanos planejaram um contra-ataque contra a posição japonesa no sul da Ilha de Salomão, principalmente, né, na Guadalcanal, como um primeiro passo, né, para a captura de Hubal, então a principal base japonesa no Sudeste Asiático. Então, ambos os planos começaram em julho, mas em meados de setembro, a Batalha de Guadalcanal teve prioridade, né, para os japoneses, e as tropas na Nova Guiné foram obrigadas a retirar-se para a área de Port Moresby, então para a parte norte da ilha, onde enfrentaram as tropas australianas e norte-americanas na Batalha de Bunaguna. Então, no caso, Guadalcanal logo tornou-se um ponto focal para ambos os lados, com o comparecimento pesado das tropas e navios nessa batalha, até o início de 1943. Os japoneses iriam ser derrotados na ilha e retiraram sua tropa. Então, a Birmânia, as forças, né, da Grã-Bretanha, né, montavam duas operações. A primeira, a ofensiva na região de Arakan, né, no final de 1942, foi desastrosamente derrotada,
forçando o recuo de volta para a Índia. E em maio de 43, a segunda foi isenção das forças irregulares por trás das linhas japonesas em fevereiro, o que até o final de abril tinha conseguido resultados ainda duvidosos. Então, mesmo com todos esses problemas, o Japão ainda conseguia, né, impedir os avanços dos aliados na Ásia, né, e isso vai começar, né, de uma certa forma ou de outra, ainda, né, impedir o fim do conflito. Bem, então na frente ocidental, né, na frente oriental, a Alemanha, o eixo derrotou, né, as ofensivas soviéticas na península de Kerch e de Kharkov. E em seguida lançou sua ofensiva principal contra o sul da Rússia e em junho de 1942, para aproveitar o campo de petróleo, né, de Cáucaso a ocupar as estepes de Kaban, mantendo a posição sobre a área do norte central da frente. Então, os alemães dividiram os grupos, né, do Exército Sul, né, em dois. Então, o grupo do Exército a parte inferior do rio Don, e o grupo B, do sudoeste do Cáucaso, o rio Volga. Então, os soviéticos decidiram fazer uma plataforma de combate em Stalingrado, que estava no caminho do exército alemão que avançava. Então, em meados de novembro, os alemães tinham quase conquistado Stalingrado, em severos combates nas ruas, quando os soviéticos começaram a segunda contraofensiva de inverno, com o início de um cerco às forças nazistas nas cidades de assalto, né, a saliente, né, no caso, Rezhnev, né, no caso, o porto perto de Moscou. Embora a última tenha falhado desastrosamente, no início de fevereiro de 43, o exército alemão tinha sofrido fortes perdas e as tropas alemãs em Stalingrado tinham sido forçadas, né, à ofensiva de verão. Então, em meados de fevereiro, após o impulso soviético diminuir, os alemães lançaram outro ataque a Kharkovia, com a criação de um saliente, né, de uma saliente em uma linha de frente voltada à cidade russa de Kursk. Né? Então, essa cidade, né, de Kursk, né? Então, essa cidade vai ser o próximo alvo. Mas, né, o maior problema dos alemães era a cidade de Stalingrado, que era um forte centro industrial na União Soviética também. Bem, então, em novembro de 41, as forças inglesas lançaram uma contraofensiva da Operação, né, Crusader, no norte da África, e recuperaram todos os ganhos dos alemães e italianos tiveram feitos na região. Então, no Ocidente, há preocupações com respeito ao governo japonês, usar a base da França de Vichy, em Madagascar, ressaltaram a invasão britânica da ilha em maio de 1942. Esta bem-sucedida invasão foi logo compensada por uma ofensiva do eixo na Líbia, que levou os aliados a recuar para o Egito, até as forças do eixo foram paradas em El Alamein. Então, no continente, e as incursões do comando aliado, os alvos estratégicos, culminando com a desastrosa Batalha de Dieppe. Então, no caso, demonstraram a incapacidade dos aliados ocidentais em lançar uma invasão à Europa continental sem uma melhor preparação e equipamentos e segurança operacional. Então, no caso, os aliados estavam encontrando muitos problemas para conseguir uma contraofensiva contra, né, o eixo. E isso é um ponto que nós também devemos levar em consideração. Bem, então, em agosto de 42, os aliados conseguiram repelir um segundo ataque a El Alamein. Então, no caso, a um alto custo, né, conseguiu entrar com suprimentos, né, desesperadamente necessários para Malta, sitiada. Então, poucos meses depois, os aliados iniciaram o ataque ao próprio no Egito, né, no caso, né, desalojando as forças do eixo e o início de uma unidade a oeste de toda a Líbia. Este ataque foi seguido pouco depois por invasões anglo-americanas no norte da África Francesa, o que resultou na captura da região pelos aliados. Então, Hitler respondeu com uma deserção das colônias francesas, ordenando a ocupação da França de Vichy,
Então, embora as forças de Vichy não terem resistido a essa violação, né, do armistício, elas conseguiram afundar sua frota para evitar a sua captura pelas forças alemãs. Então, agora, poucas forças do eixo na África recuaram, né, para a Tunísia, o que foi conquistada pelos aliados em maio de 43. Então, a gente vai começar agora a falar dos avanços dos aliados. Então, os aliados conseguiram, né, vitórias consistentes na África, e isso, né, vai fazer com que, após a campanha de Guadalcanal, os aliados iniciaram várias operações contra o Japão no Pacífico, e em maio de 43, as forças aliadas foram enviadas para eliminar as forças japonesas em Aleutas. Né? No caso, logo depois, começaram as suas operações principais para isolar, né, Rabaul, né, através da captura das ilhas vizinhas e para quebrar o perímetro central japonês no Pacífico, na ilha de Gilbert, né, e Marshall. Então, até o final de março de 44, os aliados tinham concluído ambos os objetivos e, adicionalmente, neutralizado as principais bases japonesas em Truk, na ilha Carolinas, e em abril as forças aliadas lançaram uma operação para retomar a Nova Guiné Ocidental. Né? Então, isso é um ponto também muito importante. Né? Então, o Japão vai ser, né, voltado, né, vai começar a sofrer a pressão dos aliados. Então, na União Soviética, tanto os alemães quanto os soviéticos passaram a primavera e o início do verão de 43, fazendo preparativos para a grande ofensiva na Rússia Central. No dia 4 de junho de 43, a Alemanha atacou as forças soviéticas ao redor de Kursk. Então, dentro de uma semana, as forças alemãs tinham se esgotado na luta contra as defesas profundamente assim, escalonadas e bem construídas dos soviéticos, e pela primeira vez na guerra, Hitler cancelou a operação antes de ter alcançado o sucesso tático ou operacional. Então, essa decisão foi parcialmente afetada pelas invasões dos aliados ocidentais na Sicília, lançada em 9 de julho, o que, combinada com as falhas anteriores dos italianos, resultou na destruição na prisão de Mussolini no final daquele mês. Então, caía ali o primeiro aliado do eixo, no caso, a Itália, com a queda de Mussolini. Bem, então, em 12 de julho de 1943, os soviéticos lançaram sua primeira contraofensiva, afastando assim qualquer esperança de vitória, ou até mesmo de empate para o exército alemão no leste. A vitória soviética em Kursk iniciou a queda da superioridade alemã, dando à União Soviética a iniciativa do Frente Oriental. Então, os alemães tentaram estabilizar a sua frente do Nordeste ao longo, né, do apressadamente fortificada linha de Panther Otan. Então, entanto, né, os soviéticos romperam em Smolensk, né, uma ofensiva de Dnieper. Então, no caso, no início de setembro de 43, os aliados ocidentais invadiram a Península Itálica após o armistício com os italianos. Então, a Alemanha respondeu ao desarmar as forças italianas, tomando o controle militar das áreas até então controladas pela Itália, e ao criar uma série de linhas defensivas. As forças especiais alemãs resgataram Mussolini, o que logo em seguida estabeleceu um novo estado fantoche na Itália, ocupado pelos alemães, chamado de República Social Italiana, e os aliados ocidentais lutaram por várias frentes até a chegada, né, à principal linha defensiva alemã, em meados de novembro de 1943. Então, ali, né, o eixo vai começar a perder cada vez mais força, e isso vai resultar, né, na queda, né, da Itália. Bem, então, as operações alemãs no Atlântico também sofreram, e em maio de 43, o Maio Negro, conforme a contraofensiva aliada se tornava cada vez mais eficaz, e as consideráveis perdas resultantes dos submarinos alemães forçaram a suspensão temporária da campanha naval na Alemanha no Atlântico. Em novembro de 1943,
Franklin Roosevelt e o Churchill se encontraram em Chiang Kai-shek, no Cairo, depois de Joseph Stalin em Teherã, né, no Irã. Então, a primeira conferência determinou o recuo do território japonês no pós-guerra, enquanto a última incluía um acordo de que os aliados ocidentais invadiam, né, a Europa em 1944 e que a União Soviética iria declarar guerra ao Japão dentro de 3 meses após a derrota da Alemanha. A inteligência alemã pôs em prática a mal sucedida Operação Long Jump, então, cujo objetivo era capturar ou assassinar os líderes reunidos em Teherã. Né? Então, né, os alemães tentaram essa manobra, né, que não foi bem sucedida. Bem, então, em novembro de 43, durante a batalha de Changde, né, os chineses forçaram o Japão a lutar uma custosa guerra de atrito enquanto aguardavam as forças aliadas. Então, em janeiro de 44, os aliados lançaram uma série de ataques na Itália contra a linha de Monte Cassiano, né? Então, em tentativa de flanquear, né, os desembarques de Azio, até o final de janeiro, uma grande ofensiva soviética expulsou as forças alemãs, né, as forças alemãs da região de Leningrado, terminando com a mais longa e letal cerco da história. Então, a próxima ofensiva, né, soviética foi interrompida nas fronteiras, né, pré-guerra da Estônia, né, pelo grupo do exército norte alemão, auxiliado pelos estonianos, que tinham esperança de restabelecer a independência nacional. Então, este atraso diminuiu subsequente, né, a operação soviética na região do Mar Báltico, e no final de maio de 44, os soviéticos tinham libertado a Crimeia e expulsado a maior parte das forças do eixo da Ucrânia, e feito a incursão à Romênia, que foram repelidas pelas tropas do eixo. Então, as ofensivas aliadas na Itália tinham tido sucesso a custas, né, de permitir o recuo de várias divisões alemãs até dia 4 de junho, né, 4 de junho, em Roma foi capturada. Então, quando Roma foi capturada, aí, né, o destino da guerra vai começar a se modificar. Bem, então, os aliados experimentaram a sorte diferente na Ásia continental. Então, em março de 44, os japoneses lançaram a primeira das duas invasões, uma operação contra a posição britânica em Assam, na Índia, e logo cercaram a posição, né, do exército britânico em Impá e, né, de Korima. No caso, em maio de 44, as forças britânicas montaram uma contraofensiva que levou as tropas japonesas a voltar para a Birmânia, e as forças chinesas que invadiram o norte da Birmânia no final de 43, né, sitiaram as tropas japonesas em Maiquilina. Então, a segunda invasão japonesa tentou destruir a principal força de combate da China e proteger as ferrovias entre territórios ocupados e aeroportos aliados capturados pelos japoneses. Então, em junho, os japoneses tinham conquistado a província de Henan, né, e começaram o ataque, né, renovado contra as Changsha, né, a província de Wuhan. Né? Então, ali os japoneses começam a tentar aumentar a pressão, mas fato que vai entrar em crise um pouquinho mais para frente. Bem, então, as ações dos aliados em 47. Então, no caso, em 6 de junho de 44, o conhecido dia D, então, depois de 3 anos de pressão soviética, os aliados ocidentais invadiram o norte da França após retribuir várias divisões assim, de reatribuir várias divisões aliadas da Itália. Então, eles também atacaram, né, o sul da França, e o desembarque foram bem sucedidos, levando a derrota da unidade do exército alemão na França. Paris é libertada pela resistência local, com o apoio das forças livres francesas em 25 de agosto de 44. Os aliados ocidentais continuaram a forçar o recuo das forças alemãs da Europa Ocidental durante a última parte do ano. Uma tentativa de avançar para o norte da Alemanha, liderada por uma grande operação aérea dos Países Baixos, terminou em um fracasso. Depois disso, os aliados ocidentais lentamente moveram-se para a Alemanha sem o sucesso,
né, então tentando atravessar o rio Ruhr, né, em uma grande ofensiva na Itália, e o avanço aliado até desacelerou quando se depararam com a última grande linha defensiva alemã. Então, os alemães ainda tentavam, né, conter esse avanço das tropas aliadas. E essa foto mostra, né, a questão do dia D. O dia D que é tanto representado no cinema e é tão emblemático para a história mundial, né, contemporânea. E em 22 de junho, os soviéticos lançaram uma ofensiva estratégica na Bielorrússia, conhecida como Operação, né, Bagration, então, que resultou na destruição quase completa do grupo do Exército Central Alemão. Logo depois, outra ofensiva soviética estratégica forçou o recuo das tropas alemãs da Ucrânia Ocidental e da Polônia Oriental. Então, o sucesso do avanço das tropas soviéticas impulsionou as forças de resistência na Polônia e iniciar várias revoltas, embora a maior delas em Varsóvia, além de uma revolta eslovaca no sul. Então, não terem recebido o auxílio soviético, acabarem sendo abatidas pelas forças alemãs. A ofensiva estratégica do Exército Vermelho no leste da Romênia desestabilizou e destruiu consideravelmente as tropas alemãs na região e desencadeou um bem sucessivo golpe de Estado na Romênia, na Bulgária, seguindo pelo deslocamento desses países para o lado dos aliados. Então, começa ali, né, um fortalecimento dos aliados e um enfraquecimento cada vez maior do eixo. Então, em setembro de 49, as tropas do Exército Vermelho Soviético avançaram para a Iugoslávia, forçaram a rápida retirada do grupo E e F do Exército Alemão na Grécia, na Albânia e na Iugoslávia. Então, nesse ponto de partida, apoiado pelos comunistas liderados pelo Marechal Josep Broz Tito, que havia liderado uma campanha de guerrilha cada vez mais bem sucedida contra a ocupação em 1941, controlavam grande parte do território da Iugoslávia, que estava engajado, né, em retardados esforços contra as forças alemãs, mais ao sul. No norte da Sérvia, no Exército Vermelho, com o apoio limitado das forças búlgaras, ajudou os guerrilheiros em uma libertação conjunta, né, com a capital Belgrado, em 20 de outubro daquele mesmo ano. Então, poucos dias depois, os soviéticos lançaram um ataque maciço contra a Hungria ocupada pelos alemães, que durou até a queda de Budapeste, em fevereiro de 45. Em contraste com, né, uma impressionante vitória soviética nos Balcãs, a pungente resistência finlandesa contra a ofensiva soviética em Istmo de Kareliya impediu a ocupação do território finlandês e levou à assinatura do armistício soviético-finlandês, em condições relativamente suaves, com a subsequente mudança da Finlândia para o lado dos aliados. Então, né, as ofensivas vão diminuir cada vez mais a zona vital, né, conquistada pelos alemães. Então, até o início das forças, né, então até o início de julho, as forças inglesas no Sudeste Asiático havia repelido os cercos japoneses em Assam, né, então empurrados os japoneses para o rio Shidouin, né, então enquanto os chineses capturaram, né, Maikina na China, então na China os japoneses estavam tendo maiores sucessos, tendo finalmente tomado Shangashi. Então em meados, né, de junho, a cidade de Eigang, e no início de agosto, logo depois, eles invadiram a província de Gangxi, então no início de agosto. Então, logo depois invadiram a província de Guilin, né, e Lizhou, até o final de novembro, o sucesso ligado às forças na China e na Indochina, em meados de dezembro. Então, no Pacífico, as forças norte-americanas continuaram a pressionar o perímetro japonês, e em meados de junho de 44, elas começaram sua ofensiva contra as Ilhas Marianas e em Palau, né, e derrotou as forças japonesas na Batalha do Mar das Filipinas. Então, essas derrotas levaram à renúncia do primeiro-ministro japonês, o Hideki Tojo, e muniram os Estados Unidos com a base aéreas que lançaram ataques e bombardeiros pesados e intensivos à ilha japonesa,
Então, no final de outubro, as forças norte-americanas invadiram as ilhas da Filipina e Liete, e logo depois as forças navais aliadas marcaram outra grande vitória na Batalha do Golfo de Liete. Então, uma das maiores batalhas navais da história moderna, né? E isso vai, né, resultar numa derrota, né, japonesa. Bem, então a queda do eixo e o fim da guerra. Então, em dezembro de 44, né, no dia 16 de dezembro de 44, a Alemanha tentou sua última desesperada medida para obter sucesso na frente ocidental, usando a maior parte das suas reservas restantes para lançar uma grande contraofensiva na Ardenas, né, para tentar dividir os aliados ocidentais. Então, cercar grandes porções de terra dos aliados e tomar as suas posições de alimentação primárias na Antuérpia. Então, como objetivo de levar a solução política, né? Então, em janeiro, a ofensiva tenha sido repelida sem cumprir seu objetivo estratégico. Na Itália, então, os aliados ocidentais ficaram no impasse na linha defensiva alemã. Então, em meados de janeiro de 45, os soviéticos atacaram a Polônia, movendo-se a Vistula, no rio Orden. Então, na Alemanha, invadiram a Prússia Oriental e em 4 de fevereiro, os líderes norte-americanos, britânicos, soviéticos se encontraram na Conferência de Yalta. Então, no caso, eles concordaram com a ocupação da Alemanha no pós-guerra sobre quando os soviéticos iriam se juntar à guerra contra o Japão. Então, com a diminuição do poder alemão, então os soviéticos começam a voltar o seu olhar para os japoneses. E os japoneses vão ter um problema cada vez maior. Bem, então, em fevereiro, os soviéticos invadiram a Cilícia, né, e a Pomerânia, enquanto os aliados ocidentais entraram na Alemanha Ocidental, aproximando-se do rio Reno. Então, em março, os aliados ocidentais atravessaram o norte do Reno e o sul de Rus, então cercando o grupo do exército B alemão, enquanto os soviéticos alcançavam, né, para Viena, né, avançaram para Viena. No início de abril, os aliados ocidentais finalmente alcançaram a Itália e atravessaram a Alemanha Ocidental, enquanto as forças soviéticas invadiram Berlim no final, né, de abril. Né, no caso, em 45, né, a Reichstag, né, foi capturada, simbolizando a derrota militar do Terceiro Reich. Então, várias mudanças na liderança ocorreram durante esse período. No dia 12 de abril, o então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, morreu e foi sucedido pelo Truman. Né? Então, Benito Mussolini foi morto pelos partisans, né, italianos em 28 de abril daquele ano. E 2 dias depois, Hitler cometeu suicídio e foi sucedido pelo grande almirante Karl Dönitz. Então, no caso, né, os alemães ali declaram a derrota, né, eles se declaram derrotados. Então, na Itália, a rendição assinada em 29 de abril pelo comandante das forças alemãs naquele país se efetivou em 2 de maio. O Tratado da Rendição Alemã foi assinado em 7 de maio em Reims, né, e ratificado em 8 de maio em Berlim. O grupo do Exército Central Alemão resistiu em Praga até dia 11 de maio, e no que seria a última grande ofensiva aliada no solo europeu, no Pacífico, as forças estadunidenses, acompanhadas pela comunidade das Filipinas, avançaram ao território filipino, tomando, né, Leyte até o final de abril de 45. Então, eles desembarcaram em Luzon e, em janeiro de 45, ocuparam a Malina em março, deixando-o em ruínas. Os combates continuaram em Luzon e Mindanao, né, e as outras ilhas das Filipinas até o final da guerra. E em maio de 45, tropas australianas aterraram em Bernal. Né? As forças britânicas, estadunidenses, chinesas derrotaram os japoneses no norte da Birmânia. Em março, os britânicos chegaram a Yongo. E em 3 de maio, né? Então, forçando os estadunidenses né? As forças estadunidenses também chegaram ao Japão, tomando Iwo Jima, né, em março, e Okinawa até o final de junho. O bombardeio estadunidense destrói as cidades japonesas e os submarinos bloqueiam a importação do país. Então, no caso, os americanos fazem um cerco no Japão. Em 11 de junho, os líderes aliados se reúnem em Potsdam
na Alemanha. Lá eles confirmam o acordo dos anteriores sobre a Alemanha e reiteram as exigências e rendição incondicional de todas as forças japonesas, especialmente afirmando que a alternativa para o Japão é a rápida e total destruição. Então, durante a conferência, o Reino Unido realizou a sua eleição geral. Né? No caso, o Clement Attlee substituiu Churchill como primeiro-ministro. E isso, né, vai dar a sucessão, né, naquele mesmo período. Bem, então, como o Japão continuou ignorando os termos de Potsdam, então os Estados Unidos lançou a bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki em agosto. E entre as duas bombas, os soviéticos, em conformidade com o acordo de Yalta, invadiram a Manchúria, dominada pelos japoneses, e rapidamente derrotaram o exército de Gungdong, né, que era a principal força de combate japonesa. Então, o Exército Vermelho também capturou a ilha de Sakhalina e a ilha de Kurilas. Então, em 15 de agosto de 45, o Japão se rende, né, e sendo os documentos, né, da rendição finalmente assinados a bordo do convés do navio de guerra americano SS Missouri, no dia 2 de setembro de 1945, o que pôs fim à guerra definitivamente. Então, aqui nós temos, né, aqui o Stalin, né, e como o Stalin, o Truman e o Churchill, e como é que vai ocorrer o desdobramento, né, da Segunda Guerra Mundial, que é o próximo tema que nós vamos discutir aqui. Então, o que foi, o que vai ser do final, né, da Segunda Guerra e a implementação daqueles conflitos. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Foi um vídeo bem longo, né, bem extenso. Isso é um ponto essencial também que nós devemos levar em consideração, né, dentro desse contexto. Então, já vou deixando aqui um muito obrigado para vocês. Estou tentando aqui, né, de uma certa forma ou de outra, deu certo, né, paralisar aqui. Então, gente, ó, agradeço muito a vocês até aqui. Foi um vídeo bem longo, né? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é muita informação, mas assim, eu não conseguiria abordar tudo isso, né, em 1h30 lá na sala de aula. Como aqui eu tenho todo esse, também é muita coisa e muitas dessas coisas não estão no livro de vocês. Bem, então agradeço a todos aí, muito obrigado e até a próxima aula. E qualquer dúvida, qualquer questão, é só deixar aqui no comentário, curtir o canal, se inscrever, que nós vamos continuar, né, esses estudos e como é que a Segunda Guerra Mundial vai desembocar no maior conflito ideológico da história humana, que foi a Guerra Fria. Então, muito obrigado. Até a próxima.